Bom dia, vamos à nossa leitura diária, hoje com Mateus capítulo 9. Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletora e disse-lhe: Siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. E vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos deles: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão os dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo em pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de couro velho. Se o fizer, a vasilha rebentará, e o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Falava ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer. Vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: Se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Quando ele chegou à casa do dirigente da sinagoga e viu os flautistas e a multidão agitada, disse: Saiam, a menina não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Depois que a multidão se afastou, ele entrou e tomou a menina pela mão e ela se levantou. A notícia deste acontecimento espalhou-se por toda aquela região. Saindo Jesus dali, dois cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele na casa, os cegos se aproximaram e eles lhe perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam: Sim, Senhor. Ele, tocando nos olhos dele, disse: Que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Enquanto eles se retiravam, foi levado a Jesus um homem endemoniado, que não podia falar. Mas quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar, e a multidão ficou admirada e disse: Nunca se viu nada parecido em Israel. Mas os fariseus diziam: Ele é o príncipe dos demônios, e ele expulsa demônios. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino
e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver a multidão, teve compaixão dela porque estava aflita e desamparada, como ovelha sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Bom, esta é a leitura do capítulo 9 de Mateus. Ok? Bom dia a todos e até amanhã, onde a gente vai estar passando pelo Mateus capítulo 10. Até mais.